Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 1 do Colégio Naval de 1990. Num triângulo ABC, traça-se a seviana interna AD e o decompõe em dois triângulos semelhantes e não congruentes ABD e ACD. Conclui-se que tais condições só são satisfeitas por triângulos acutângulos, só são satisfeitas por triângulos retângulos, só são satisfeitas por triângulos obtusângulos. Podem ser satisfeitas tanto por triângulos acutângulos quanto por triângulos retângulos. Podem ser satisfeitas tanto por triângulos retângulos quanto por triângulos obtusângulos. Vamos colocar então no quadro o nosso triângulo ABC, já com a seviana azul AD, e pelo enunciado do problema nós temos que este triângulo à direita é semelhante a esse triângulo à esquerda, e também sabemos que esses dois triângulos eles não são congruentes. Nós vamos argumentar, nós vamos provar matematicamente que o triângulo ABC, obrigatoriamente, ele deve ser um triângulo retângulo. Ele não pode ser um triângulo acutângulo, nem um triângulo obtusângulo. Ele obrigatoriamente tem que ser um triângulo retângulo. E o ângulo reto vai ser esse ângulo aqui, o ângulo A. Vamos argumentar isto. Para fazermos isso, eu vou chamar este ângulo aqui de X, este de Y, e esse eu vou chamar de ângulo Z. Ou melhor, vamos chamar esse aqui de ângulo Z e esse aqui de ângulo Y. E a primeira afirmação que eu faço para vocês é que este ângulo, ele obrigatoriamente ele tem que valer Y. E por que obrigatoriamente este ângulo vale Y? Bom, note o seguinte, né, que como este triângulo ele é semelhante a este, então a gente vai ter que encaixar os ângulos x, y, z nessas posições aqui, aqui, aqui e aqui, né? Porque os dois triângulos eles são semelhantes. E eu estou afirmando que obrigatoriamente a gente precisa encaixar o ângulo y aqui. Mas vamos supor por um absurdo matemático que o ângulo y não esteja aqui. Então, o ângulo y deve estar aqui ou nesta região. Ele tem que estar em um desses lugares. Supomos inicialmente que o ângulo y esteja aqui e depois a gente faz o caso em que o ângulo y está ali. Então, se o ângulo y está nessa posição, então o ângulo x precisa estar aqui e o ângulo z aqui, ou vice-versa, né? O ângulo z aqui e o ângulo x nessa posição. Vamos supor inicialmente que o ângulo z esteja aqui e que o ângulo x esteja aqui. Note que se a gente fizer essa suposição, já chegamos numa contradição matemática. Por quê? Porque, olha só, a soma dos ângulos internos deste triângulo tem que ser igual a 180 graus, né? Do triângulo à direita. X mais y mais z vale 180 graus. Mas olha agora para o triângulo ABC. Qual é a soma dos ângulos internos do triângulo ABC? É 180 também, né? Ou seja, x mais z mais y mais z é 180 graus. Então, vamos colocar aqui x mais z mais y mais z vale 180 graus. Acabamos de somar os ângulos internos do triângulo ABC. Mas note que esta parte, só isso aqui já vale 180 por causa disso, né? Então a gente tem 180 mais z igual a 180 e daqui a gente tira que z igual a zero, né? Um absurdo matemático. Então, o ângulo z não pode estar aqui. Então vamos trocar, né? Vamos colocar o ângulo x aqui e o ângulo z nessa posição. Se a gente fizer isso, novamente a gente vai chegar numa contradição. Por quê? Porque somando os ângulos internos do triângulo ABC, a gente vai ter y mais x mais z igual a 180, e a gente vai chegar agora não que o z é igual a zero, mas sim que o x é igual a zero. Logo, temos o seguinte, ó, e aqui temos o nosso ângulo x, aqui o nosso ângulo z, aqui nosso ângulo y, o y ele não pode estar nessa posição. Então vamos supor que ele estivesse nesta posição aqui. Ó. Se o ângulo y está nessa posição, a gente vai chegar no mesmo absurdo matemático novamente. A gente vai ter que colocar o ângulo x aqui ou aqui, né? Se a gente colocar o ângulo x aqui, a gente coloca o ângulo z nessa posição. E novamente chegaremos no absurdo matemático. E se a gente colocar o ângulo z aqui e o ângulo x aqui, também chegaremos num absurdo matemático semelhante. Logo, temos que, de forma obrigatória, colocar o y nesta posição. E, como o y ele ocupa esta posição, note que aqui não vai poder ser igual a x. Por que aqui não pode ser igual a x?
Porque se este ângulo for igual a x, então aqui vale z, né? E o triângulo à esquerda e o triângulo à direita, eles seriam congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. Ou melhor, pelo caso ângulo, lado, ângulo. Ó. Eles têm um ângulo em comum, que é o x, x e x. Eles têm um lado em comum, que é o segmento azul. E tem outro ângulo em comum, que é o ângulo y. Então, pelo caso ângulo, lado, ângulo, o triângulo à esquerda e o triângulo à direita, eles seriam congruentes. Mas o enunciado do problema nos diz que esses dois triângulos eles não são congruentes. Então, nós vimos que obrigatoriamente o y tem que ocupar essa posição e acabamos de ver, portanto, que o z tem que estar aqui e o x tem que ocupar esta posição. Então, esta é obrigatoriamente a configuração dos ângulos dessa situação, né? Da situação do enunciado do exercício. E perceba o seguinte, ó, que o y mais y tem que ser igual a 180 graus, né? Porque esses dois ângulos eles são suplementares e são iguais. Então, se y mais y é igual a 180 graus, então y tem que ser igual a 90 graus. Em outras palavras, nas condições deste exercício, né, nas condições das hipóteses desse problema, obrigatoriamente, essa cerviana azul, AD, ela deve ser uma altura do triângulo ABC relativa ao lado BC. Né? Acabamos de descobrir um fato importante, que quando isso daqui acontece, então a cerviana AD deve ser altura. E note o seguinte, agora vamos somar os ângulos internos do triângulo ABC. Somando os ângulos internos do triângulo ABC, nós temos x, né, vou colocar aqui, x mais z mais x, mais z igual a 180 graus. Em outras palavras, a gente sabe que 2 vezes x mais z é igual a 180 graus, ou seja, x mais z tem que ser 90 graus. Em outras palavras, o ângulo A, que é o ângulo x mais z, vale 90 graus e, portanto, o triângulo ele só pode ser retângulo. E, portanto, a nossa resposta vai ser a letra B. Só são satisfeitas por triângulos retângulos. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula. Até mais!